Quando a gente pensa no rei Salomão, o que vem à cabeça? Sabedoria, né? Riqueza, um reino dourado. Mas olha, por trás dessa lenda toda, existe uma estratégia genial. Vamos dar uma olhada em como Salomão não apenas governou, mas construiu uma verdadeira marca de poder que, sério, dura milênios. Tudo isso transformando a sabedoria na sua principal arma política. Pois é, como é que um rei vira uma lenda imortal? Para muitos, a resposta seria óbvia: ganhando guerras, conquistando territórios. Mas com Salomão, a história foi outra. O caminho dele não foi pela força da espada, mas pelo poder de uma grande ideia. E para entender essa história, a gente tem que voltar para o começo. E o começo de tudo não é um momento de glória, não. É um momento de crise. A primeira parte da jornada de Salomão é sobre uma briga feia pelo poder, com o reino inteiro na beira do caos. Olha só o cenário. No finalzinho do reinado de Davi, Israel era, por fora, uma baita potência. Fronteiras seguras, inimigos controlados, tudo parecia ótimo. Só que por dentro a coisa estava se desfazendo. O rei já estava bem velho e aquelas velhas rivalidades de família voltaram com tudo, ameaçando botar tudo a perder. A sucessão do trono? Não era nada garantida. Adonias, que era o irmão mais velho de Salomão, resolveu agir primeiro. Ele simplesmente se declarou rei e ainda por cima tinha o apoio de gente grande do exército e do templo. Isso mostra que naquela época, o poder dependia muito mais de uma boa articulação política do que de uma linha de sucessão certinha. E é aqui que a gente vê a primeira grande jogada de mestre. O pessoal que apoiava Salomão não perdeu tempo, agiram rápido e garantiram que ele fosse coroado enquanto o pai, Davi, ainda estava vivo. Foi um verdadeiro cheque-mate político. Isso garantiu a legitimidade dele e deixou a oposição sem ter o que fazer. Ok, trono garantido. Mas e agora? Salomão precisava de uma base sólida para o seu poder. E é nesse ponto que a lenda dele realmente nasce. Ele não escolheu ter mais riquezas ou vitórias militares. Ele escolheu a ferramenta certa para governar com eficiência. Mas espera aí, é super importante a gente entender o que sabedoria significava naquele tempo. Não era filosofia, não era um conhecimento abstrato, sabe? Era uma habilidade muito prática. Era a capacidade de administrar o reino, de manter a ordem e de aplicar a justiça. No fim das contas, era a própria arte de governar. E o grande momento que define tudo, o que vira a chave para o reinado dele, acontece em Gibeão. A história conta que Deus apareceu para ele e ofereceu o que ele quisesse. E a escolha de Salomão foi simplesmente genial. Em vez de pedir poder ou dinheiro, ele pede discernimento, sabedoria para governar. Essa decisão se torna a base de toda a sua lenda. E como é que ele mostra essa sabedoria na prática? Bom, tem aquela história clássica, né? A das duas mulheres disputando um bebê. É a prova perfeita. Quando Salomão sugere dividir a criança ao meio, ele não estava sendo cruel, claro. Ele estava criando um teste psicológico que ia revelar a verdade, apelando para o instinto materno. A justiça aqui foi puro insight sobre a natureza humana. Com a sabedoria como pilar do seu poder, Salomão inaugura um período, sem precedentes para Israel. Uma era de paz, de muita prosperidade e de um prestígio internacional enorme. A famosa Era de Ouro. Aqui a gente vê uma virada de chave gigantesca. O pai dele, Davi, foi o rei guerreiro, aquele que unificou o reino na base da força. Já Salomão se torna o rei administrador. Ele consolida o reino com organização, com diplomacia. Era o começo de uma nova era política. Tá, mas como ele fez isso na prática? Uma das jogadas mais inteligentes dele foi reorganizar o reino em 12 distritos. E esse número não foi por acaso, não. Essa medida quebrou as antigas lealdades das tribos e centralizou a cobrança de impostos direto na mão dele, fortalecendo e muito o Estado. Salomão foi mestre em expandir a influência de Israel sem precisar de guerra o tempo todo. A arma dele, a diplomacia. Ele usou tratados, casamentos políticos para fechar alianças e o controle de rotas de comércio que eram vitais na época. O reino virou um centro econômico super importante. Mas o grande símbolo do seu governo, a joia da coroa, foi sem dúvida a construção do Templo de Jerusalém. Era um projeto monumental. Mas atenção! Era muito mais do que um centro religioso. O templo era o símbolo máximo do poder do Estado, da estabilidade do reino e da centralização do poder, tanto político quanto espiritual, ali na capital. E a fama dele, claro, correu o mundo. A prova máxima disso, a visita da rainha de Sabá. Ela não foi até lá para guerrear, mas sim para testar a famosa sabedoria dele. E quando ela reconhece que ele é superior, ela está validando o poder de Salomão para todo mundo ver.
confirmando a lenda dele no cenário internacional. Só que toda essa grandeza, toda essa glória, teve um preço. E um preço bem alto. Foi justamente no auge que o reinado de Salomão começou a plantar as sementes da sua própria ruína. A corte de Salomão era um negócio de outro mundo. Um luxo, uma ostentação, ouro, prata, tudo do bom e do melhor. Isso não era só vaidade, tá? Era uma demonstração de poder, um sinal claro de que o reino era abençoado e estável. Mas vamos ser sinceros, de onde vinha tanto dinheiro para bancar tudo isso? A resposta não é tão bonita, não. Vinha de impostos pesadíssimos e de trabalho forçado que era imposto ao próprio povo. A mesma máquina administrativa que construiu o templo também colocou um fardo enorme nas costas da população. Então essa pressão toda começou a gerar um clima ruim, um ressentimento que foi crescendo por baixo dos panos, e para piorar, todos aqueles casamentos políticos trouxeram um monte de influências religiosas de fora, o que começou a enfraquecer a união do povo. A unidade do reino estava se desgastando. E o resultado disso é que, logo depois da morte de Salomão, aquele reino unificado que ele lutou tanto para construir, racha no meio. Acabou. Então fica a pergunta, por que a imagem dele como grande rei sábio sobreviveu com tanta força mesmo com esse final? A resposta é que Salomão virou mais do que um personagem histórico. Ele se transformou num arquétipo. Ele virou o símbolo daquele governante ideal, que governa não com a força bruta, mas com justiça, com inteligência, trazendo prosperidade. O reinado dele virou a régua pela qual todos os outros reis seriam medidos. E claro, o fato de muitos livros de sabedoria serem atribuídos a ele ajudou a cimentar esse legado. Provérbios como este reforçam a ideia central de sua história. O verdadeiro poder não está na coroa em si, mas na sabedoria para saber usá-la com justiça. E no fim, a história de Salomão deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Ela mostra que a união de sabedoria e poder pode sim criar uma era de ouro, mas também mostra que o peso do poder com o tempo pode acabar esmagando a própria sabedoria que o construiu. Então, seria uma aliança perfeita ou uma contradição inevitável? A resposta, talvez, esteja nesse equilíbrio que é tão difícil de manter quanto um reino.